A editora Árvore da Vida apresenta Alimento Diário. Série Gênesis, o princípio. Livro 4, Reconectados a Cristo. Autor Pedro Donk. Semana 4. Descendentes de Adão e a corrupção da raça humana. Domingo. Ler com oração. Pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15:10. O Senhor conta conosco. Como vimos na leitura de ontem, por causa da situação caída em que a humanidade se encontrava, Deus decidiu fazer desaparecer o homem que havia criado. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Gênesis 6, 5 e 6. O homem foi criado para cumprir a vontade de Deus, e o plano divino incluía enviar seu filho para se tornar homem, a fim de concretizar esse propósito. No entanto, o homem se corrompeu. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Gênesis 6, 7. Mas, aleluia, Deus encontrou um caminho para dar continuidade a seu plano eterno. Ó Senhor Jesus! Enquanto cogitava eliminar o homem da terra, Deus encontrou alguém. Às vezes, basta um para que o plano divino prossiga. Esse homem era Noé, justo e íntegro entre seus contemporâneos. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 6, 8 a 10. Em uma geração em que a maldade se multiplicava e a violência crescia, havia alguém que andava com Deus. Também podemos fazer a diferença. Talvez nos sintamos sozinhos em nossa cidade, ou até mesmo em um país inteiro, sem saber o que fazer. Mas se andarmos com Deus, nossa vida será um testemunho poderoso. Precisamos aprender a andar com Deus, pois Ele é capaz de suprir tudo de que precisamos para cumprir novamente sua vontade. Assim como Noé, também precisamos reconhecer nossa condição. Somos pecadores e nada podemos realizar por nossa própria força. Mas podemos encontrar graça diante do Senhor, decidindo andar com Ele. O que acontece conosco não é fruto de nossa capacidade, mas da graça de Deus. Não confiemos em nossa própria força. Não sejamos presunçosos como Caim, não nos achemos justos ou melhores que os outros. Todos somos apenas pecadores que clamam por socorro e invocam o nome do Senhor. O que podemos fazer é nos achegar à sua presença. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4:16. Esse é um trono de graça. Um presunçoso jamais receberá graça, mas um pecador arrependido sim, pois é diante desse trono que recebemos misericórdia e encontramos graça em tempo oportuno. Sejamos como Noé, que achou graça diante do Senhor. Nós também podemos achar graça diante dele. Podemos ver que o apóstolo Paulo, assim como Noé, vivia na dependência da graça de Deus, e não em sua capacidade. Eu sou o menor dos apóstolos, que nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. 1 Coríntios 15:9. Esse deve ser também nosso coração. Não precisamos apresentar currículos a Deus ou aos irmãos, exaltando nossas realizações. No fundo, somos apenas pecadores. E Paulo continua: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Versículo 10. Querido leitor,
É somente pela graça de Deus que somos o que somos. Que essa graça concedida a nós não se torne vã. Deixemos que a graça opere em nós. Que nós também achemos graça diante do Senhor. Amém. Agora, anote conforme o que você recebeu na leitura de hoje: a luz na palavra, a direção, a admoestação. Ore e faça um grito de guerra com base nesses itens para que a palavra profética seja sedimentada em seu coração. Esperamos você amanhã para mais uma leitura do Alimento Diário. Baixe e desfrute do nosso aplicativo EAD Play, disponível na Play Store e App Store.